Há uns 2 domingos, nós estamos mergulhando numa meditação sobre a multiplicação dos pães. E, oportunamente, a liturgia traz de novo nessa segunda-feira. Quando o ano é B, a gente repete essa leitura. Quando o ano é A, a gente fez esse mesmo evangelho no domingo ontem. E, portanto, a gente muda a leitura para tentar entender nestas semanas em que a gente dá uma pausinha aos domingos do Evangelho de São Marcos, porque é um evangelho menor, e vai ler pelo menos 4 ou 5 domingos o Evangelho de São João, e mergulhar em mistérios em que enfatizam esta experiência do milagre da multiplicação dos pães. Sobretudo porque, se existe um texto na Bíblia mais coeso e que é repetido tanto nos 3 primeiros evangelhos, que a gente chama de sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, está na ordem, né? A gente que é teólogo fala Marcos primeiro, que foi o primeiro que foi escrito, mas na ordem bíblica, antes se achava que era Mateus, então ficou Mateus, ano A, Marcos, ano B, e Lucas, ano C. E o 4º evangelho, que é justamente o Evangelho de João, usado em todas as solenidades e especialmente também nesses 4 ou 5 domingos do ano B, que é o ano dedicado a São Marcos. Aqui me chama a atenção inúmeras coisas. Primeiro, uma interpretação que a gente aprendeu quando os evangelhos começaram a serem lidos a partir de um olhar apenas sociológico. Então, nós já ouvimos inúmeras vezes que o milagre que aqui aconteceu foi o milagre da partilha. Todo mundo tinha um pãozinho guardado para essa caminhada, foram à caminhada, viu o gesto de alguém que deu o que tinha e todos deram. Mas não é isso que se trata o texto. O texto, como qualquer texto bíblico, deve despertar em nós uma razão última de sermos caridosos. Porque a fome de um irmão é a nossa fome, a sede de um irmão é a nossa sede. E enquanto houver fome, enquanto houver sede, de alguma maneira, direta ou indiretamente, a gente é responsável. Por quê? Eu posso dividir o pouco que eu tenho. E quando eu divido, de fato, esse é um milagre, se torna muito. Mas aqui nós estamos falando de um sinal, de um milagre, nos 4 evangelhos, que tem a mesma dinâmica, uma narração muito parecida. Por quê? Primeiro porque Jesus lembra Moisés. Então, por exemplo, a primeira leitura de ontem falava do povo que reclamava e do pão que saciou. Um pão que sacia. E aí a palavra saciedade também poderia ser pendurada no nosso post-it para também refletir isso. O que nos sacia? Será que a vontade de Deus nos sacia? Será que se Deus chegasse diante de mim, como aquele gênio da lâmpada, e eu chegasse diante de Deus e pudesse ter pelo menos 3 pedidos atendidos, quais seriam esses pedidos? Egoístas, para satisfazer o meu ego, ou mesmo o meu estômago, ou para que essa satisfação fosse universal. E está aí um item muito importante da nossa catequese cristã. A cruz satisfez tudo o que o nosso pecado nos tirou. A consequência primeira do pecado é o medo e a vergonha. A cruz satisfaz o medo e a vergonha, dá coragem, incentiva para que depois de Pentecostes a igreja seja viva e se espalhe para o mundo todo. A beleza que se esconde atrás desse evangelho é uma beleza que antes fala da saciedade espiritual que nós temos diante de Deus. Para que a gente se pergunte, e aqui o padre que é retirado do meio do povo para julgar as atitudes do povo, e que tem e deve ter pelo menos uma vida espiritual constante,
E todo sacerdote assim deveria ser aquele que orienta para que a gente se pergunte se nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. E a resposta é unânime: ainda não. E nunca estaremos. Por quê? O pão que Jesus traz não é o pão que sacia o desejo. É o pão que sacia a vida. E aí aparece a figura da primeira leitura, a figura de Jeremias, que não tem medo de profetizar diante de Ananias. E de dizer, continuando assim você vai morrer, porque você é um profeta da mentira. Quando nós recebemos alguma pregação que diz que aqui na terra nós estaremos plenamente satisfeitos e que Deus serve para satisfazer os nossos desejos, nós nos distanciamos de Deus. E pode ser um bom pregador, pode ser alguém que a gente confia. E não é à toa que se abrem diante da palavra inúmeros e inúmeros profetas deste tempo que só falam de promessas que Deus pode realizar, mas que não cobram as renúncias que são necessárias. Então a gente abre a porta da igreja, que inclusive se diz universal e católica, assim é. Não estou falando de outras igrejas, porque a palavra católica quer dizer universal, e ela é universal porque ela é e está pronta para acolher a todos, e acolhendo a todos, cada um parte a ter uma obrigação, no sentido de gratidão, para com a salvação que recebeu. Então existe aqui um outro item além da satisfação na liturgia de hoje. Que tipo de profeta nós procuramos? É a pergunta. O profeta que profere a libertação imediata de todos os nossos problemas? E se esses problemas nos forem necessários, como uma cruz, para que a gente se entenda melhor e entenda melhor o processo da nossa salvação? E se no fim da nossa vida, como tem aquela história que a gente conta para a criança, a gente cortar, em nome de Deus, aquele pedaço de cruz que será necessário para ser uma ponte que nos leva deste mundo à eternidade. Será que a nossa cruz será suficiente? Eu não tenho medo de dizer isso porque eu também tenho sentimentos humanos e diante de Deus eu estou sempre a pedir, sempre mais que agradecer. Esse também é um dos meus pecados, que não tenho medo de confessá-lo. Mas é um pecado que, toda vez que cometido, diz um não ao projeto de Deus da minha vida. E me coloca distante de Deus, ou seja, eternamente insaciável. Eternamente sem saciedade. E a gente vive esse momento. Por quê? Porque quando nós estamos sem o desejo, sem nada, também não é bom. Porque Deus, Ele cura aquele pessoa que é o pecador e que se reconhece pecador. Mas Ele não tem como atingir o coração daquele que age com indiferença. Ele cura aquele que age mesmo no pecado, porque para o pecado tem a confissão sacramental. Mas Ele não consegue atingir aquele que age com indiferença, aquele que não se mostra, aquele que não consegue reconhecer-se pecador, aquele que não experimenta justamente os desígnios de Deus que são necessários para que o nosso caminho seja mudado. Aí está a graça de uma celebração eucarística. Na celebração eucarística, quando nós comemos o pão do céu, que não sacia apenas o nosso estômago,
que ele nem tem muito gosto, porque é feito praticamente de um pouco de farinha e um pouco de água, Jesus continua a revelar nessa contradição quem verdadeiramente Ele é. Porque aqueles que têm fé, este pão não é mais pão. Porque aqueles que experimentam com fé este alimento, têm certeza que consagrado é o corpo, o sangue, a alma, a divindade de Jesus. E que não é um simples maná que irá nos conduzir da escravidão para a terra prometida, mas que é o pão do céu que vai nos transferir da nossa natureza de pecado, muito mais do que uma terra, de nós mesmos que somos pecadores, a um corpo glorioso e que um dia estará no céu. Mas, para estar aqui, é preciso renunciar muitas coisas. Para estar aqui, é preciso ouvir também quem não nos agrada, quem nos tira, quem nos incomoda nas nossas atitudes. Para estar aqui, é preciso ter uma eterna insatisfação, para que todas as vezes que nós comemos deste pão, a gente perceba, não, o céu se faz presente aqui. E alguém que está de fora olha, mas não é só um pedaço de pão? E você diz, não, é o corpo do meu Senhor. Vejam como a igreja nos possibilita todos os dias. A comunhão diária é algo que o São Pio X liberou, para vocês terem uma ideia. Mas todos os dias, a experiência deste mesmo pão, de transformação, de mudança, de restauração. Um pão que nos faz de fato chegar ao céu. E um pão que não pode ser comido em pecado. Porque não é o pão do pecado, é o pão da vida. Não é o pão que leva à morte, é o pão da vida. Por isso ele não combina com os pecadores. O que combina com os pecadores é a confissão e depois a Eucaristia. E essa é uma profecia necessária para aqueles que ao nosso tempo relativizam a religião conforme os seus desejos. E aqui eu volto aos desejos. E vocês sabem que os desejos não serão supridos nem pelo céu. Porque quem tem uma expectativa grande, ela só tende a crescer. Porque os desejos são assim. Eu quero ter uma Ferrari. Você comprou a sua Ferrari, você tem outro desejo. Eu quero ter uma casa. Você comprou a casa, vem outro desejo. E quando nós estamos satisfeitos pelo céu, a gente diz assim, não, chegou até mim o Salvador, eis diante de mim a salvação, isso me basta. Mas mesmo assim a gente não tem fé, não é verdade? Porque quem aceitaria ir agora para o céu, mesmo desejando estar no céu? Poucos de nós, a gente ia pedir mais um tempinho. Que o pão da vida satisfaça em nós tudo aquilo que o Senhor de fato quer nos dar. Uma vida nova, caminhos que por vezes podem ser tortuosos, mas que, se for da vontade de Deus, vão nos ligar sempre àquilo que nós não podemos perder, o céu, que aliás já é o nosso lugar, já é a nossa certeza, já é o nosso ponto de paragem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.